E fala também sobre Gerson no Zenit. O Flamengo recusou a última oferta de 28 milhões de euros, mas o clube russo prepara uma investida ainda maior, de 35 milhões de euros. Quero te contar também quanto o seu clube gastou com reforços na atual temporada, reclamações do pai do Gerson em relação ao Flamengo, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Gerson no Zenit. Pela manhã havia contado para vocês de uma oferta de 28 milhões de euros feita pela equipe russa ao Flamengo. Pois bem, essa proposta já foi recusada, mas a expectativa é de que nas próximas horas o Zenit apareça com uma outra proposta, agora de 35 milhões de euros ou 210 milhões de reais. Só para lembrar que o Gerson havia voltado ao Flamengo por 15 milhões de euros em 2023. Se esse número e a negociação forem confirmados, o Flamengo vai faturar, vai ter um lucro de 20 milhões de euros com alguém que é capitão do time, super identificado com o torcedor rubro-negro e enorme destaque. Antes dessa suposta proposta de 35 milhões de euros, a ideia do Flamengo era ficar com o Gerson até o Super Mundial de Clubes e lhe garantir também um bom aumento salarial para acabar com qualquer especulação de saída. Agora, se o número for confirmado, é difícil imaginar que o Gerson acabe ficando. Mas, Nicola, será que ele toparia se mudar para a Rússia? Importante dizer que a proposta salarial para o Gerson gira na casa dos 600 mil euros por mês. Esse valor equivale a mais ou menos superior a 3 milhões e 600 mil reais. Estamos falando de mais do que triplo do salário. Hoje o Gerson ganha na casa de 1 milhão e 200 mil reais mensais com a camisa do Fla. Só para completar o noticiário rubro-negro, Jorginho, que tem um pré-contrato encaminhado com o Flamengo, foi procurado nos últimos dias por Fiorentina e Besiktas, mas deixou bem clara a intenção de fechar mesmo com o Flamengo. Para contar quais são os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços na atual temporada, você tem alguma suspeita? Acertou quem lembrou do Palmeiras, apesar de ter contratado apenas 3 jogadores, foram investidos 232 milhões de reais. Paulinho, mais caro de todos, Facundo Torres e Emiliano Martinez completam a relação. O Botafogo é o segundo quem mais gastou, 131 milhões de reais, 3 reforços. Dá uma olhada como os clubes da ponta têm gastado bastante com poucas contratações. O Bahia surge em terceiro com 113 milhões de reais depois de 7 aquisições. O Galo é o quarto com 94 milhões de reais em 5 reforços. O Cruzeiro é o quinto com 71 milhões e 9 reforços. O Fluminense é o sexto com 66 milhões e 7 reforços. O Red Bull Bragantino aparece em sétimo, foram 57 milhões de reais e 6 contratações. Para completar o top 10, o Santos na oitava posição, 51 milhões de reais e 7 reforços. O Internacional é o nono, 45 milhões de reais e 5 contratações. E o Sport é o décimo, 40 milhões e meio de reais depois de 9 aquisições. O Flamengo é só o 11º com 31 milhões de reais. O Corinthians, o 12º. Mas, Nicola, o Corinthians não contratou ninguém. Só para lembrar, o Kaká, que estava emprestado, acabou batendo metas na temporada passada e foi adquirido em definitivo por conta da aquisição do Kaká. O Corinthians vai precisar desembolsar 24 milhões de reais. Vitória, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco aparecem na sequência, com detalhe: Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco fizeram contratações todos sem custos. Chama atenção Juventude, 11 caras novas e nenhum real investido. Preciso falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre o futuro de Gerson, que virou alvo de muitas especulações, quase todas elas voltadas ao Zenit. O clube russo teria feito uma primeira proposta de 28 milhões de euros, recusada pelo Flamengo, e já sinalizaria com uma outra oferta de 35 milhões de euros. Importante contar que o Zenit desmente qualquer negociação com o Flamengo por Gerson. Por trás dessas notícias, ao que parece, está o pai e empresário do atleta. O Marcão, que concedeu nessa quinta-feira uma entrevista admitindo chateação com a diretoria do Flamengo. Tudo porque, segundo ele, o Gerson e seu pai abriram mão de muito dinheiro quando o Gerson decidiu trocar o Olympique de Marselha pelo Flamengo em 2023.
existia uma promessa de aumento salarial se ele performasse bem. Vou até ler para vocês a declaração do pai do Gerson. Abre aspas, nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro lá na França e eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Já o Gerson abriu mão de salário, abriu mão de tudo. O Gerson performou, o Gerson está se doando, o Gerson está fazendo o que tem que fazer porque ele é profissional do clube. E agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. Por trás dessas notícias de Zenit, há uma pressão forte de bastidor para que o atleta receba um aumento, até porque o Gerson hoje é capitão, é líder, jogador de seleção, mas deve ter apenas o 8º salário no elenco rubro-negro. Até Danilo e Alexandro, recentemente contratados, chegaram ganhando mais do que o jogador. Jorginho já assinou com o Flamengo? Maximiliano, eu não tenho a confirmação, mas tem uma novidade. A Fiorentina e o Besiktas procuraram o Jorginho nesses últimos dias para demonstrar a intenção de assinar um pré-contrato com ele, sabendo que ele ficaria só até a metade do ano, lá no Arsenal, demonstraram interesse. E o que o Jorginho, através dos seus empresários, passou é de que ele não tem a intenção de sair de jogar em outro clube que não o Flamengo. Ele está super animado com a ideia de jogar no Brasil, a ideia de jogar no Flamengo, e tudo se encaminha para que, de fato, ele assine esse pré-contrato, tá? Preciso te contar agora sobre um negócio cancelado no Flamengo. Lohan não será mais jogador do CSKA, já estava tudo certo entre Flamengo e CSKA, operação de 8 milhões de euros ou 50 milhões de reais. Mas, na última hora, antes do embarque do atleta para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, Lohan mudou de ideia e decidiu permanecer no Flamengo. Essa decisão acontece justamente no momento em que ele é rebaixado para o time sub-20. O técnico Felipe Luiz entende que ele precisava de mais minutos e vai ser melhor aproveitado no time sub-20 do que no principal. Muita gente, inclusive, entendeu essa decisão do Felipe Luiz como uma espécie de pressão para que o Lohan aceitasse a oferta do CSKA. No final das contas, não funcionou. O jogador decidiu ficar no clube e o Flamengo desperdiçou a chance de faturar cerca de 50 milhões de reais. Lohan, que foi sempre muito badalado, mas que com a camisa do time principal do Flamengo ainda não conseguiu vingar. Última informação sobre o Fla, o Yannick Carrasco, meio atacante belga de 31 anos de idade, que pertence ao Al-Shabaab, foi sugerido ao Flamengo, mas não teve seu nome aprovado. Algo sobre o preparador de goleiros do Flamengo saiu para o Santos. Notícia confirmada nessa terça-feira. O preparador de goleiros chamado Rogério Maia nem participou das atividades de hoje, lá no Rio, tá? O que se especulou é que o Rogério decidiu ir para o Santos por causa do Neymar. Confesso que eu tenho dúvida. O que um preparador de goleiros pode basear a carreira dele por uma mudança radical dessa, de sair do Flamengo, o clube mais popular do país, para ir para o Santos por conta do Neymar, para trabalhar com o Neymar por 5 meses, sendo que um preparador de goleiros nem tem a oportunidade de trabalhar com o Neymar? Confesso que achei esquisito esse argumento utilizado, tá? Mas foi isso que se especulou ao longo do dia. E aí a pergunta que o flamenguista deve estar se fazendo, e aí? Vem alguém para o lugar? O Flamengo tem a intenção de trazer um novo preparador de goleiros? Segundo o Flamengo, não, tá? A ideia do Flamengo é manter a atual comissão. Ele vai, inclusive, vai acabar promovendo um dos goleiros, um dos preparadores de goleiro. Deixa eu achar o nome do cara. Enfim, mas tem um preparador de goleiro aqui, ó. Thiago Heller assumirá a função de principal preparador de goleiros do elenco. O Thiago já trabalhava com o Rogério Maia no dia a dia do Fla, tá bom? E, né, Nicola, sabe algo sobre a renovação do Pulgar? E o Jorginho vem mesmo? Sim, o Jorginho será contratado para metade do ano para a disputa do Super Mundial. Ele só não chega antes porque o Arsenal não topou liberá-lo, tá? Sobre a renovação do Pulgar. Desde o ano passado, o Flamengo tenta a renovação com o Pulgar. E o Pulgar nunca acenou com a chance de renovar. Ele cria uma série de dificuldades, até que na virada do ano o Pulgar deixou bem claro que não tinha intenção de ficar. Ele entende que joga-se demais no Brasil, que a adaptação não foi das melhores, enfim. Mas hoje surgiram notícias de que o Pulgar pela primeira vez acenou com a chance de renovar, tá? E até por isso o Flamengo prepara uma nova proposta para ver até que ponto dá para chegar a um acordo.
Pulgar hoje tem um salário bem distante dos principais titulares, ganha na casa dos 600 mil, enquanto o clube era dirigido pelo Rodolfo Landim, houve uma proposta de até R$1 milhão por mês. Até o Vene Casagrande escreveu o seguinte, o empresário dele ligou para o Flamengo e avisou, olha, o Pulgar mudou de ideia, ele topa iniciar uma negociação para renovar o contrato, então, a partir daí, inicia-se a perspectiva de permanência do atleta, tá? Perguntando sobre novidades no Flamengo, Luanderson, tá tudo fechado com o Jorginho, o pré-contrato será assinado ao longo da semana. Eu tenho a informação de que o Casemiro é um nome que vem sendo debatido dentro do clube já há algum tempo e conta com o aval do Felipe Luiz, do Alexandre e da galera mais antiga, mas com um acordo encaminhado com o Jorginho, não acredito que o Flamengo vai fazer uma operação para trazer Jorginho e Casemiro, né? Seriam dois jogadores para atuar em funções parecidas e com idade avançada. Rapaziada boa, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil, estamos falando do Flamengo. Se você ficou no vídeo até agora, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante para que mais torcedores rubro-negros possam assistir o conteúdo. Dá essa moral pra gente, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos pra